e eu sabemos que o boca a boca funciona muito bem e é uma ferramenta antiga, mas que não sai de moda. Eu vou até ousar a colocar um percentual aqui. 90% da sua propaganda, da sua comunicação vai ser pelas redes sociais e boca a boca. E os 10% que sobra vai ser panfletos, cartõezinhos de visita, jornaizinhos da região, da cidade. Em alguns lugares, em algumas localizações isso ainda funciona, mas o carro-chefe, o forte disso tudo é as redes sociais e o boca a boca. Sabendo disso, como é que eu vou fazer para conquistar mais clientes? Como que eu vou fazer para vender mais, para ter mais resultado? Eu costumo dizer que você precisa aproveitar as oportunidades. De que forma, Stephanie, eu devo aproveitar as oportunidades? Além de estar fazendo a sua parte lá nas redes sociais, você precisa também comunicar o que você faz. Como? Ninguém está me perguntando, eu vou sair falando que eu sou designer de sobrancelha? Não, é aí que eu vou falar para você, que você precisa aproveitar as oportunidades. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você esteja numa festa de aniversário e ali naquele papo de mulher começa aquelas perguntas, né, que todo mundo aqui vai se identificar. E aí, como é que você tá? Quanto tempo eu não te vejo? O que você tá fazendo de bom? Você já tem filhos? Essas coisas de quem não se vê há algum tempo. E aí, quando chegar a pergunta o que você está fazendo, é a hora que você vai poder aproveitar a oportunidade. E você não vai simplesmente responder, eu faço sobrancelhas. Não, essa é uma resposta errada. Por quê? Porque você não vai estar tendo a oportunidade da pessoa voltar a pergunta para você dar continuidade neste assunto que você quer falar. Então, como que você tem que fazer? Eu sou designer de sobrancelhas, eu trabalho com embelezamento do olhar, sou especialista em sobrancelhas. Você já fez a sua sobrancelha como profissional da área? Aí ela vai devolver a resposta. Você não fez uma pergunta para ela vai ter que te responder. Não tem como ela não te responder. E ela vai te responder sim ou que não. Vamos supor que ela fale que sim. Ai, que bacana que você já conhece o trabalho de uma designer de sobrancelhas. Por que você não vai lá no meu espaço para a gente poder fazer um designer em você? Ela vai falar, vamos ver. Um dia o Marco fala, não, eu quero te dar de presente um designer. Vai lá no meu espaço, local tal, dia tal, hora tal. Quero te atender lá para você ver como meu trabalho é bacana, minhas clientes adoram, tenho certeza que você vai gostar. Lógico, né? Você vai falar do seu jeito, no seu tempo, conforme o assunto for fluindo. Eu aqui montei uma história e dei um exemplo para você. Que fique claro, né? Essa maneira minha robótica de falar, não é assim que você vai falar, senão vão achar até que você decorou aquilo para falar. Mas o que eu quis dizer com isso aqui? Que você vai ter que aproveitar as oportunidades. Você tem que saber conduzir uma conversa. Eu costumo dizer que quem conduz a conversa é quem faz a pergunta. Então, se você devolve uma resposta com uma pergunta, você está conduzindo. Por quê? Porque você quer uma resposta dela. E ela vai ter que te responder. Ela não vai te ignorar, simplesmente não respondendo o que você perguntou. Então, dessa maneira, você consegue aproveitar as oportunidades e conduzir a conversa. E eu costumo dizer, e eu anotei aqui para mim não esquecer, que você precisa estar disposta, que você não pode ter vergonha das coisas. O seu serviço, o seu trabalho é um trabalho digno. E qual é o problema de você divulgar isso, de você poder falar sobre isso, de você ter brilho nos olhos para falar disso? Já falei aqui anteriormente que para você vender o seu serviço, você precisa ter brilho nos olhos quando fala dele. Você precisa comprar o seu serviço. Você faria o seu designer de sobrancelhas em você? Se a sua resposta for sim, ótimo, você está fazendo um excelente trabalho. Então, assim, o sucesso não é para aquelas pessoas que têm muito dinheiro, não é para aquelas pessoas que são muito inteligentes, não é só para esse tipo de pessoa. O sucesso é para quem está disposto. E se você estiver disposta, eu tenho certeza que vai dar certo para você, assim como deu para mim. Mais uma forma de você se valorizar, mostrar isso para sua cliente, é você mostrar que a sua fila sempre está cheia. Peraí, Stephanie, que fila? Vamos lá no exemplo que fica mais fácil. Você chegou numa praça de alimentação e aí você quer ir no restaurante. E aí você vê ali 2 restaurantes mais ou menos do mesmo segmento, que servem mais ou menos as mesmas coisas. Um tá bem vazio, tem ali meia dúzia de pessoas sentada comendo. E o outro tem até fila de espera, a fila tá para fora do restaurante, tá? Tendo espera para chegar a vez das pessoas. E aí, 80% das pessoas vão ir para o que está com fila. Por quê? Se elas podem ir ali já e ser atendidas, elas estão com fome. Por quê? Porque o nosso subconsciente entende que,
Se tá com fila, se a galera tá esperando é porque ali é muito bom, o atendimento é bom, a comida é boa, e ali por estar vazio não é tão bom assim. A gente já faz essa associação, é normal do ser humano, entende? Então o que eu quero dizer com isso? Você aí, designer de sobrancelhas, tem que mostrar que a sua fila sempre está cheia, trazendo para nossa realidade, a agenda está cheia. Ah, Stephanie, mas eu não tenho cliente. Nós estamos falando disso neste módulo de começando do zero sem clientes. Vamos lá, você fez ali as suas modelos, porque quando você começar aqui na parte técnica, você vai precisar fazer modelos. Então você já vai aproveitar daí, já vai fotografar esta modelo. Antes, depois, somente o designer com rena, já vai fazer várias fotos. Para quê? Para você estar sempre postando todos os dias. Instagram, redes sociais é frequência. Então você vai estar todos os dias postando. Para quê? Quando uma possível cliente entrar ali nas suas redes sociais, ela vai entender que a sua fila está cheia, que você faz atendimentos diários todos os dias, então que ela precisa marcar o procedimento com você com antecedência, porque você não está disponível a qualquer momento. Você tem muitas clientes. Ela precisa saber que aquela foto de vários ângulos que você tirou antes, depois com rena, sem rena, é a mesma pessoa? Não. Outra forma também de você mostrar que sua fila está cheia é pedindo o depoimento das suas primeiras clientes. Você gostou do serviço que eu fiz em você, do seu designer de sobrancelhas? E ela vai mandar ali, olha, eu amei, ficou ótimo, adorei, nossa, a rena durou bastante, eu adorei, você deixou aquele efeito ali degradê, me identifiquei muito, não ficou muito marcado, eu adorei, ficou muito natural. Pega isso daí, printa, coloca lá nas tuas redes sociais, apaga o nomezinho dela, né, numa ediçãozinha e joga nas suas redes sociais. Ou por áudio, fulana, você gostou do designer de sobrancelhas que eu fiz em você? O que você achou? Ela vai mandar o que ela achou, você vai lá, apaga o nomezinho e posta. Lógico, pede autorização da cliente para poder postar o áudio, né? E aí você vai lá e posta. Ai, mas e se ela não autorizar? Dificilmente isso vai acontecer, gente, dificilmente, porque ela veio no seu espaço, você tratou ela bem, você ofereceu um cafezinho, você conversou com ela, você tratou ela com carinho. Por que ela vai falar não pra você? Então dificilmente isso vai acontecer, tá? Pode acontecer? Pode, aí simplesmente você não posta, né? Se a cliente não autorizar, você não posta, mas isso é raro, ok? E aí você vai trabalhar com todo esse material que você tem, desde as suas modelos, já começa fotografando as modelos e depois quando vier as clientes pagantes, você fotografa também e pede a opinião delas, para você também postar lá, porque quando alguém entrar lá no seu Instagram, vai parecer, porque não basta ser, tem que parecer, vai sempre parecer que a sua fila está cheia, até ela realmente está. Entende? No começo é normal a sua fila não estar cheia, você está começando agora, não tem como você se formar hoje e amanhã você ter 10 clientes por dia, mas você vai precisar parecer que tem essas 10 clientes por dia, para parecer você vai precisar fazer isso. Outra coisa também para você se valorizar, para você já começar a educar as suas futuras clientes e as poucas clientes que você tem agora, tá? A cliente te chama e fala assim, fulana, tem horário para mim fazer a sobrancelha hoje, à tarde? Aí você de repente vai falar sim, 4 horas, ela vai falar, eu quero 4 horas. Olha, você pode chegar 4h30, porque 4 horas eu vou estar acabando um atendimento. Ó, você já mostrou, mesmo que não, gente, não tem atendimento nenhum, tá? Você tá falando para ela que tem, para ela ver que não é a hora que ela quer. Ou chamou com um pouquinho mais de antecedência. Ah, gostaria de marcar a sobrancelha com você. Aí você já devolve a pergunta. Você prefere de manhã ou à tarde? Aí ela fala assim, à tarde. Aí você vai falar assim, ó, eu tenho a 1h30 e tenho 5h30. Você jogou os dois extremos que é pra ela poder se encaixar num desses horários. Aí ela vai falar assim, eu precisava que fosse 4 horas. Você fala, ó, peraí. Eu vou falar com a cliente das 4. Se eu conseguir colocar ela pra baixo ou pra cima, eu libero esse horário das 4 horas pra você. Mas espera um minutinho que eu vou precisar confirmar com ela. Tem cliente 4 horas? Não tem, gente. Mas ela precisa sentir que a sua fila está cheia. Você precisa parecer que a sua fila está cheia, a sua agenda está cheia. Entende o que eu tô falando? Aí você dá uns 15, 20 minutos, chama ela. Fala, ó, fulana, eu consegui te colocar às 4. Eu consegui subir a cliente, tá? Então chegue às 4 direitinho, não se atrasa, porque depois de você eu já tenho outra, tá? Se você se atrasar, eu vou atrasar outra. Eu não gosto de atrasar minhas clientes. Aguardo você, um beijão. Ela vai ficar super grata que você conseguiu o horário que ela queria e já vai entender que as coisas não funcionam como ela acha que deveriam. Eu posso ir lá o horário que eu quiser. Não. A fulana tem a agenda cheia, eu preciso marcar e eu não posso me atrasar. Então você já está educando a sua cliente desde o início, para quando a tua agenda estiver cheia, elas forem educadas com o horário. Porque, gente, eu vou te falar, cliente atrasada
é muito ruim, porque ela chega atrasada, inventa qualquer coisa que aconteceu e de repente aconteceu mesmo, mas aí se um atrasar, gente, ferra a parte da agenda ou da manhã da tarde toda. Vai todo mundo esperar. Se uma cliente atrasou 15, 20, 30 minutos, todas as outras vão ficar 20, 30 minutos atrasadas. Mesmo que elas cheguem no horário, porque você começou, aqui era para começar 1h, 1h30. Entende? Então se você faz se você educa a sua cliente desde o início, dificilmente elas vão atrasar, a não ser que aconteça algo que realmente não deu para impedir, né? E se ela chegar muito em cima do horário, praticamente no horário da outra, infelizmente você não vai atender, porque não é justo que todas as outras aguardem 1h, por exemplo, por causa do atraso de uma e vai reagendar aquela uma, entende? Mas esse início é muito importante essa educação com os clientes. Vocês comecem a fazer isso do início, porque se vocês não fizerem, vocês vão ter problemas futuros. Isso aconteceu comigo e como eu falei aqui na introdução do curso, eu tô passando para vocês tudo que deu certo. Os erros a gente deixa de lado, para você não errar e ir direto pro acerto. Eu e você sabe que a maior amiga da agenda vazia é a timidez. Então nós vamos falar aqui algumas coisas para você ir deixando essa amiga da agenda vazia de lado até que você esqueça e perca ela de vista. Perca a timidez de vista, ok? Então vamos lá. Eu anotei alguns pontos para você estar fazendo, para você começar a deixar essa timidez de lado, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, você precisa anotar tudo que você for fazer nas redes sociais, tá? Eu devo fazer uma postagem tal hora, eu devo fazer isso, beleza. Aí para não esquecer, você deve de repente colocar, se você for muito boa de memória, ótimo, tá? Que não é meu caso. Então, você coloca ali no despertador do seu celular, postar um serviço tal hora, postar uma curiosidade de sobrancelhas tal hora, beleza. E aí o despertador vai te lembrar, porque às vezes, gente, o dia tá tão corrido, você tem tantas coisas para fazer, que quando você foi ver, você não postou nada, você não movimentou suas redes sociais. E como eu disse aqui, você precisa ter frequência nas redes sociais, você precisa estar postando ali todos os dias para ela começar as clientes começarem a entender que você tem a sua fila cheia, como eu falei aqui. Então você precisa estar sempre postando, sempre alimentando. E um amigo pode ser o seu celular aí, o seu relógio, o seu despertador, para você não esquecer de estar fazendo essas coisas, ok? Mas além de postar serviço e curiosidades de sobrancelhas, é muito importante também que você apareça, que você coloque o seu rostinho lá nas suas redes sociais. E uma forma de você começar a fazer isso aos poucos, é que nem quando a gente vai entrar numa piscina que tá fria, a gente vai lá e coloca um pezinho, aí vai lá, molha os pulsos, aí vai lá, molha a nuca, e aí depois você consegue dar um mergulho e entrar de cabeça. Então é mais ou menos isso que eu vou falar pra vocês aqui, ok? Então primeiro, fez lá o seu cronograma, colocou seu despertador lá para despertar, das horas que você vai ter que fazer essas postagens, das horas que você vai ter que aparecer lá no seu Instagram para dar uma movimentada, dar uma chacoalhada lá. Então o primeiro post você vai lá, coloca nos seus stories um serviço, tudo bem. Depois você vai lá e coloca uma curiosidade de sobrancelha. Aí depois você foi fazer um passeio de repente com seu pet, ou com seus filhos, com seu esposo. Não precisa virar a câmera para você fazer selfie. Pode filmar o que você está fazendo, um passeio, ou tá num restaurante, ou tá numa viagem, tá dentro do carro, quer mostrar a paisagem. Mostra o que está acontecendo somente com a sua voz. E aí você vai destravando isso de falar, sem estar olhando para a câmera, porque é bem mais fácil no início, tá? E aí filma lá o que está acontecendo e vai falando: ai gente, olha, eu tô aqui em tal lugar, vocês já vieram aqui? Ai, é tão gostoso, tem um chocolate quente maravilhoso, ai, tem uma macarronada assim, assim, assado, e vai falando com as pessoas, ok? Beleza. Fez esses stories. Depois, para ficar um pouquinho mais as pessoas conhecerem um pouquinho mais de você, você pode estar ali caminhando em algum lugar, ou indo trabalhar, ou a caminho do trabalho, e aí você está filmando a imagem e ao mesmo tempo você filma e mostra você. Você filma e fala, olha um pouquinho e mostra você. Aos poucos, para você, lembra? Molhando os pulsos e molhando a nuca, indo aos poucos. E aí você está filmando o ambiente e aí filma você, porque você não está encarando a câmera, você não está olhando para ela, porque no começo é muito difícil encarar a câmera, porque a câmera,
ela não te dá nenhuma resposta se tá bom ou ruim o que você tá falando. É diferente de você estar conversando com alguém, a pessoa vai fazendo caras e bocas e de repente já vai te respondendo e aí fica mais fácil. A câmera não. A câmera você tá falando 1000 coisas e você não sabe se a pessoa tá entendendo, se a pessoa tá gostando do conteúdo, se a pessoa tá se identificando, você não sabe, a câmera não esboça a reação. Então é por isso que é tão difícil falar olhando para a câmera. Então vá olhando para ela aos pouquinhos. Filme ali a paisagem, o que tá acontecendo, olha você. Filme, olha você. Vai andando e filmando seu rosto andando, ó. Vai indo. Olha um pouquinho, vai indo, beleza. Feito isso, agora é a hora de aparecer. Marca uma live, de repente com uma amiga sua aí de trabalho, ou não, ou faça uma live de um procedimento seu, tranquilo, faça lá o seu script. Gente, é muito importante fazer um script quando você vai abrir uma live, ou quando você vai falar de um conteúdo específico, porque às vezes surgem ideias e ganchos na hora que você está falando que você foge um pouco do assunto. Numa live alguém pode fazer uma pergunta e você vai responder e fuja do que você estava falando. Então é muito importante você fazer um cronograma e anotar os tópicos do que você precisa falar. Ter uma colinha mesmo. Eu tô com a minha cola aqui, eu tô gravando o vídeo para vocês e eu tô com a minha cola aqui na minha frente. Pode ver que vocês devem perceber que eu dou uma olhada aqui. Isso não é feio, não é amador. Isso é profissionalismo. Vocês merecem o meu melhor conteúdo. Eu estudei antes de vir falar o que eu tô falando para vocês. E para eu não esquecer de nada, porque tudo que eu tenho que falar é importante, eu anoto. Nós não somos um computador. Então nós precisamos fazer essas anotações. Então você, ao abrir uma live, não vá sair falando o que vier na cabeça. Faça um estudo do assunto que você vai falar, coloque, pontue os tópicos e aí sim você abra a sua live preparada. Então não é feio ter uma cola, jamais. Até o Faustão tem lá a cola na mão dele do que vai acontecer. Não tem como a gente gravar tudo. A gente não tem um HD aqui para gravar tudo. Nós somos seres humanos. Então precisa ter essa colinha, vamos chamar assim, ok? Então assim... E isso estamos falando de stories, tá? E aí falando de postagem, você precisa ser especialista. Em que sentido, Stephanie? Vamos supor que você aí ainda seja manicure, seja extensionista de cílios, cabeleireiro, ou que você não tá desempregada no momento e vai começar como designer, tá? Vamos lá, eu quero focar em sobrancelha, eu quero fazer muito só sobrancelhas, mas eu ainda dependo da unha, dependo ali do cabelo. Então vamos lá, de 10 postagens que você vai fazer, 7 vão ser de sobrancelha, tá? E apenas 3 dos outros serviços que você faz. Você vai trabalhar 70% das suas redes sociais na sobrancelha, porque é o que você quer focar, ok? Por que eu digo isso, gente? Porque quando as pessoas elas entram lá no teu Instagram, elas querem ver uma especialista em determinado assunto, ok? Não tem problema vocês fazer outras coisas, mas foi o que eu falei. Das suas 10 postagens, 7 vão ser sobre sobrancelhas e 3 vão ser sobre os seus outros serviços, ok? Por quê? Porque entenda assim, gente, vou dar um exemplo aqui. Se você tiver com uma palpitação no coração, por exemplo, alguma coisa que está ali mexendo com você no coração, você vai procurar um clínico geral ou você vai procurar um cardiologista? Não desmerecendo o clínico geral, ele também é médico e também estudou para aquilo, mas quem se especializou em coração? O cardiologista. Então é automático que você vai querer marcar uma consulta com o especialista. Não é diferente na ramo das sobrancelhas. A pessoa vai querer entregar o rosto dela, as sobrancelhas dela para alguém que ela confie, alguém que estudou para aquilo, entende? E não de repente uma pessoa que faz 10 coisas ao mesmo tempo. Essa pessoa vai ter menos credibilidade. Ok? Já ouviu aquele ditado? Ah, eu faço 10 coisas, mas não faço bem feita nenhuma. Porque é praticamente impossível você conseguir fazer 10 serviços e todos você executar com excelência. Você tem que estudar cada um deles, então é um pouco mais difícil. Então se você quer focar nas sobrancelhas e de repente ficar fazendo somente sobrancelhas, trabalhe aí 70% das tuas redes sociais voltada para o designer de sobrancelha. Porque aí quando a cliente entrar lá, ela vai entender que você é especialista, que ela pode confiar em você e que você é o cardiologista aí das sobrancelhas. Anotou essa? Bora para a próxima aula.